Você já imaginou como seria receber de repente o manto e a missão de um dos homens mais poderosos da história espiritual? E se, no lugar de um simples convite, Deus lhe entregasse uma herança que não é feita de ouro ou prata, mas de poder sobrenatural para mudar destinos, abrir rios e ressuscitar mortos? Essa é a história de um homem comum que, ao responder ao chamado divino, viu sua vida se transformar para sempre. O que fez Eliseu ser digno de receber o manto de Elias? E mais, será que nós também podemos herdar um legado espiritual tão poderoso quanto o dele? O cenário começa no Antigo Testamento, em um tempo marcado por idolatria, instabilidade política e crises espirituais em Israel. Elias, o profeta mais temido e respeitado da época, já havia enfrentado reis, desafiado falsos deuses e orado para que o fogo descesse do céu. Mas agora, Deus o direcionava para algo inusitado: encontrar seu sucessor. A Bíblia nos leva a um campo de lavoura, onde Eliseu, filho de Safate, arava e terra com 12 juntas de bois. Ele não era sacerdote, nem líder político, muito menos alguém com um passado marcado por feitos extraordinários. Era um homem de trabalho simples, mas fiel e comprometido com suas responsabilidades. E é justamente ali, no cotidiano aparentemente comum, que Deus envia Elias para mudar a sua história. Elias se aproxima sem dizer uma palavra, lança sobre Eliseu o seu manto, um ato carregado de simbolismo. O manto era mais que uma peça de roupa. Representava a autoridade profética, o peso da missão e a unção divina. Ao recebê-lo, Eliseu entende que aquela não era uma visita comum, era o chamado de Deus. O que Eliseu faz? Ele deixa imediatamente os bois, corre atrás de Elias e pede apenas para se despedir da família. Mas ele vai além. Mata os bois, queima o arado e oferece um banquete ao povo. Esse gesto é um corte definitivo com sua vida anterior. Ele não deixa portas abertas para voltar atrás. Queima tudo que poderia servir de desculpa para abandonar a missão. Esse é o primeiro segredo de Eliseu: comprometimento total. Mas por que Eliseu foi escolhido entre tantos? Será que ele já possuía algum tipo de preparo oculto? Ou Deus simplesmente o escolheu porque via em seu coração algo que ninguém mais enxergava? E mais, será que, ao queimar seu arado, Eliseu sabia da grandeza e do peso do que estava prestes a carregar? Ou ele mergulhou no chamado sem entender completamente as consequências? Imagine o momento em que Eliseu começa a seguir Elias. Não havia contrato, nem promessa de estabilidade, muito menos garantias humanas. O único acordo era com Deus. Eliseu se torna servo de Elias, aprendendo em silêncio, observando cada palavra, cada gesto, cada milagre. Durante anos, ele se mantém fiel, sem buscar glória própria. Até que chega o dia decisivo. Elias sente que sua hora está chegando. Eles caminham juntos, e a cada lugar que passam, Gilgal, Betel, Jericó e, por fim, o Jordão, Elias testa a determinação de Eliseu. Fica aqui, porque o Senhor me enviou a outro lugar. Mas Eliseu responde repetidamente: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. No Jordão, Elias toma o manto, bate nas águas, e elas se dividem, permitindo que ambos passem a pé enxuto. Do outro lado, Elias faz uma pergunta que ecoa até hoje: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E a resposta de Eliseu é ousada: peço-te porção dobrada do teu espírito. Essa não era uma ambição por poder humano, mas um pedido para servir a Deus com ainda mais intensidade. Elias adverte: coisa difícil pediste. E então um redemoinho surge, acompanhado de um carro e cavalos de fogo. Elias é levado ao céu diante dos olhos de Eliseu. O manto cai ao chão. Eliseu o pega, e ao retornar ao Jordão, bate nas águas e pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se abrem novamente. Era o sinal de que a herança espiritual havia sido confirmada. O chamado de Eliseu
nos ensina algo profundo. Deus não procura apenas talentos extraordinários, mas corações dispostos a deixar tudo por Ele. A herança espiritual não se recebe por acaso. Ela é fruto de fidelidade, obediência e coragem para não olhar para trás. Eliseu mostrou que para viver algo grande com Deus é preciso queimar o arado, abandonar as zonas de conforto e seguir com determinação até o fim. Assim como Eliseu, talvez você também esteja diante de um chamado. Pode não ser para ser um profeta, mas certamente Deus tem algo grandioso para a sua vida. A pergunta é: você está disposto a deixar para trás o que te prende e caminhar rumo ao que Ele preparou? Continue conosco nesta jornada pelos próximos blocos, porque ainda vamos descobrir os milagres surpreendentes e as lições poderosas que marcaram o ministério de Eliseu. Você já esteve em uma situação em que todos olhavam para você, esperando ver se era realmente capaz de cumprir o que prometeu? Imagine carregar sobre os ombros não apenas uma responsabilidade, mas também o legado de um homem que marcou a história. Foi exatamente assim que Eliseu se sentiu. Com o manto de Elias nas mãos, ele sabia que agora os olhos de toda a nação estavam sobre ele. Alguns aguardavam para ver milagres, outros esperavam para ver falhas. Mas ninguém estava indiferente. Eliseu não herdara apenas um pedaço de tecido, herdara uma missão que exigia coragem, fé e uma comunhão íntima com Deus, o que faz alguém ser reconhecido como verdadeiro homem ou mulher de Deus. Os sinais visíveis e extraordinários que realiza ou a constância silenciosa da fidelidade diante de qualquer circunstância. O primeiro desafio de Eliseu veio imediatamente. Ao atravessar o Jordão, repetindo o milagre que havia visto Elias realizar pouco antes, ele se deparou com os discípulos dos profetas que estavam em Jericó. Eles viram a cena e exclamaram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Foi uma confirmação pública de que o poder de Deus estava com ele. Mas mesmo assim, nem todos estavam prontos para aceitar. Alguns sugeriram buscar Elias, talvez imaginando que ele estivesse apenas escondido ou deixado em algum lugar pela tempestade que o arrebatara. Eliseu tentou dissuadi-los, mas diante da insistência, permitiu que fossem. Eles vasculharam montanhas e vales por 3 dias e voltaram de mãos vazias. O recado estava claro: a era de Elias havia terminado e Deus havia levantado um novo porta-voz. Essa primeira situação mostrou que nem sempre o reconhecimento vem de imediato. Eliseu aprendeu que a paciência e a firmeza são tão necessárias quanto o poder para operar milagres. O próximo desafio surgiu na própria cidade de Jericó. Apesar de ser um lugar agradável, as águas eram envenenadas, causando morte e infertilidade. Era um problema antigo, conhecido por todos. Eliseu pediu um prato novo com sal, foi até a fonte da água e declarou: "Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá delas morte nem esterilidade." Naquele instante, algo invisível aconteceu. A maldição foi quebrada e as águas se tornaram puras. Não foi apenas um ato físico, mas um sinal espiritual. Eliseu estava mostrando que, assim como a água da cidade fora transformada, a presença de Deus através de seu ministério também traria restauração à nação. Pouco tempo depois, enquanto subia para Betel, enfrentou uma situação completamente diferente. Um grupo de jovens começou a zombar dele, gritando: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" Não era apenas uma provocação quanto à sua aparência, era uma afronta direta à sua autoridade como profeta. Em uma cultura onde o respeito aos líderes espirituais era vital, essa zombaria representava desprezo por Deus. Eliseu se voltou, os amaldiçoou em nome do Senhor, e 2 ursas saíram do bosque, despedaçando 42 daqueles jovens. Esse episódio chocante mostrou que o poder profético não era brincadeira.
O mesmo Deus que cura e restaura também executa juízo quando seu nome é desonrado. Será que Eliseu já estava preparado emocionalmente para lidar com o peso de decisões tão severas? Como manter o equilíbrio entre demonstrar compaixão e exercer autoridade? E mais, o que aconteceria se, diante de uma crise ainda maior, a fé dele fosse novamente testada? O momento dessa prova maior não tardou a chegar. Israel, Judá e Edom se uniram para lutar contra Moabe, mas no caminho ficaram sem água para os soldados e para os animais. O desespero tomou conta dos exércitos. Foi então que Josafá, rei de Judá, sugeriu buscar um profeta do Senhor. Encontraram Eliseu. Ao ver o rei de Israel, Eliseu falou com firmeza: "Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe." Mas, por respeito a Josafá, ele decidiu consultar ao Senhor. Pediu que trouxessem um arpista, e enquanto a música tocava, o Espírito de Deus veio sobre ele. Eliseu então transmitiu a ordem divina: "Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento nem chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais." Era uma instrução estranha. Quem mandaria cavar buracos em um vale seco, sem sinal de chuva? Mas no dia seguinte, pela manhã, a água veio de Edom e encheu todo o vale. Os moabitas, ao verem a água refletindo o sol, pensaram que era sangue, acreditando que os reis haviam se matado entre si. Isso os levou a um ataque precipitado e foram derrotados. Esse milagre não só salvou 3 exércitos, como também revelou uma das maiores virtudes de Eliseu. Ele não agia por impulso. Ele esperava ouvir claramente a voz de Deus antes de mover um dedo. Os primeiros milagres de Eliseu formam um quadro profundo do que significa caminhar na unção de Deus. Não é apenas sobre manifestações extraordinárias, é sobre como e quando agir. A cura das águas de Jericó simboliza o poder de Deus para transformar aquilo que parece condenado. A punição aos jovens zombadores lembra que desprezar o sagrado é perigoso. E a vitória sobre Moabe mostra que a obediência, mesmo às instruções mais incomuns, pode abrir portas para o impossível. Podemos imaginar Eliseu, ainda novo no ofício, refletindo sobre esses eventos à noite. Talvez ele se perguntasse se estava pronto para tudo que viria. Talvez se lembrasse das palavras de Elias, alertando-o de que a porção dobrada exigiria também o dobro de responsabilidade e provações. E é aqui que percebemos algo. Cada milagre inicial era também um treinamento, preparando-o para feitos ainda maiores que viriam. Os primeiros passos de Eliseu como profeta mostram que a autoridade espiritual é testada tanto em pequenos desafios quanto em grandes crises. Ele nos ensina que é preciso firmeza para enfrentar a incredulidade, coragem para manter a honra de Deus e sensibilidade para ouvir sua voz antes de agir. O manto que carregamos, seja ele uma missão, um talento ou um chamado, exigirá de nós perseverança e discernimento. A pergunta é: quando chegar a nossa vez de provar nossa fé, estaremos prontos para agir com a mesma confiança? Você já se perguntou até onde Deus está disposto a ir para cuidar de alguém que confia nele? E se eu te dissesse que, através de um homem comum como Eliseu, Deus fez brotar óleo de uma pequena botija até encher dezenas de vasilhas, ressuscitou mortos e até curou um estrangeiro de uma doença incurável? Esses episódios não são apenas histórias antigas. Eles revelam que o mesmo Deus continua agindo de maneiras que ultrapassam nossa compreensão. Quando enfrentamos uma necessidade extrema, será que Deus nos convida a pedir algo impossível ou Ele apenas amplia aquilo que já temos nas mãos? A fama de Eliseu estava se espalhando rapidamente. Milagres, curas e palavras proféticas confirmavam sua autoridade. Mas o que mais chamava a atenção era sua sensibilidade às necessidades das pessoas comuns.
Ele não era um profeta isolado em palácios ou apenas voltado para questões nacionais. Ele também se importava com viúvas, famílias endividadas e crianças famintas. Um dos casos mais conhecidos é o da viúva de um dos discípulos dos profetas. Seu marido havia morrido, deixando dívidas, e o credor estava prestes a levar seus 2 filhos como escravos. Em lágrimas, ela procurou Eliseu. Ele não lhe deu ouro ou prata. Em vez disso, perguntou: "O que você tem em casa?" Ela respondeu: "Tua serva não tem nada além de uma botija de azeite." Foi então que Eliseu deu uma instrução inusitada: "Vá e peça emprestadas muitas vasilhas vazias aos seus vizinhos. Depois, entre em casa, feche a porta e comece a encher cada vasilha com o óleo que você tem." A mulher obedeceu, e algo extraordinário aconteceu. O óleo começou a fluir sem parar, até que todas as vasilhas foram preenchidas. Ao vender o azeite, ela pagou a dívida e ainda viveu com o restante. O milagre não veio de fora. Começou com o pouco que ela já possuía. E isso nos ensina que Deus, muitas vezes, não cria algo do nada, mas multiplica aquilo que já está em nossas mãos. Outro episódio marcante é o da mulher sunamita. Ela e seu marido ofereceram hospitalidade a Eliseu sempre que ele passava por sua cidade, chegando a construir um quarto para ele em sua casa. Tocada por sua generosidade, Eliseu perguntou se havia algo que pudesse fazer por ela. A princípio, ela recusou qualquer favor, mas seu servo Geazi revelou que ela não tinha filhos e que seu marido já era idoso. Eliseu então profetizou: "Neste tempo, no próximo ano, você abraçará um filho." E assim aconteceu. O menino cresceu saudável, mas um dia, enquanto ajudava o pai no campo, sentiu uma dor forte na cabeça e morreu poucas horas depois. A mulher sunamita, em vez de se entregar ao desespero, montou um jumento e foi até Eliseu. Ela não aceitou que a promessa de Deus terminasse em tragédia. Eliseu foi até a casa dela, orou e se deitou sobre o menino, aquecendo-o com seu corpo. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Foi um milagre de restauração, mas também uma lição sobre persistência na fé. A sunamita não desistiu, e Eliseu não recuou diante da morte. Mas será que o poder de Eliseu tinha limites? Seria ele capaz de ajudar até mesmo um inimigo de Israel? E o que aconteceria quando um homem orgulhoso se visse na necessidade de receber um milagre de Deus? A resposta veio com Naamã, comandante do exército sírio, homem respeitado, mas leproso. Uma escrava israelita servindo na casa dele mencionou que o profeta Eliseu poderia curá-lo. Naamã foi até Israel com cartas de recomendação e presentes valiosos. Mas, para surpresa dele, Eliseu nem sequer saiu para recebê-lo. Mandou um mensageiro com a instrução: "Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e tua carne será restaurada." Naamã ficou furioso. Ele esperava uma cerimônia grandiosa, gestos dramáticos, palavras imponentes. Além disso, desprezava as águas do Jordão, que considerava inferiores aos rios de sua terra. No entanto, aconselhado por seus servos, decidiu obedecer. Ao mergulhar pela 7ª vez, sua pele ficou tão limpa quanto a de uma criança. Naamã voltou agradecido e declarou: "Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel." Esse episódio revela algo profundo. Muitas vezes, o milagre está escondido em um ato simples de obediência. Naamã queria espetáculo, mas Deus queria humildade. Os milagres de Eliseu nesse período revelam diferentes facetas do caráter de Deus: provisão abundante, como no caso do azeite multiplicado; restauração de promessas, como na ressurreição do filho da sunamita; graça para os de fora, como na cura de Naamã. Eliseu atuava como ponte entre o céu e a terra, mostrando que a intervenção divina não se limita a um grupo específico ou a situações de grande visibilidade. Às vezes, o milagre acontece no anonimato de uma cozinha, no silêncio de um quarto
ou no leito de um enfermo. Podemos imaginar que cada milagre fortalecia a reputação do profeta, mas também aumentava o peso sobre seus ombros. Afinal, quanto mais Deus se manifestava por meio dele, mais as pessoas depositavam expectativas, e nem todas eram justas ou espiritualmente corretas. O que aprendemos com esses relatos é que a fé verdadeira envolve ação, persistência e humildade. A viúva agiu, a sunamita persistiu, Naamã se humilhou. Em todos os casos, Deus respondeu. E Eliseu, com seu coração sensível e obediente, foi o instrumento perfeito para que esses milagres acontecessem. Talvez a maior lição seja esta: não precisamos esperar ter muito para ver Deus agir. Precisamos apenas entregar o pouco que temos com confiança total. Você acredita que alguém pode continuar impactando vidas mesmo após a morte? Imagine um homem cujo poder era tão grande que anos depois de seu falecimento, seus ossos foram capazes de realizar milagres. Este é o legado de Eliseu, um profeta que deixou marcas eternas, provando que a fé e a obediência a Deus podem ultrapassar os limites da existência física e se transformar em uma fonte contínua de vida. Se nossa vida fosse medida não só pelo que realizamos enquanto estamos aqui, mas pelo impacto que deixamos após nossa partida, que tipo de legado você gostaria de construir? Com o passar dos anos, Eliseu tornou-se uma figura central na história espiritual de Israel. Seu ministério não foi isento de desafios. Conflitos políticos intensos, ameaças constantes de inimigos e um povo muitas vezes dividido entre a fé e a idolatria. No entanto, Eliseu permaneceu firme, dedicando-se integralmente ao chamado divino. Mesmo na fase final da sua vida, quando a idade e a enfermidade já o debilitavam, sua autoridade profética não diminuiu. Certa vez, o rei Joás de Israel visitou o profeta doente e exclamou com emoção: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros!", usando as mesmas palavras que Eliseu havia pronunciado ao despedir-se de Elias. Eliseu, apesar das limitações físicas, ainda era um canal poderoso da vontade de Deus. Ele instruiu o rei a pegar um arco e flechas, disparando uma flecha pela janela voltada para o leste, declarando que aquela era a flecha da vitória do Senhor contra a Síria, e que os sírios seriam derrotados em Afec. Depois, mandou que o rei golpeasse o chão com as flechas, mas Joás o fez apenas 3 vezes e parou. O profeta repreendeu-o, dizendo que se tivesse batido 5 ou 6 vezes, a vitória teria sido completa, mas que assim seria apenas parcial. Esta cena revela uma lição profunda: a intensidade e a persistência com que respondemos aos propósitos de Deus influenciam diretamente o alcance das bênçãos e vitórias que experimentamos. Mas a história de Eliseu reserva algo ainda mais impressionante: o que poderia acontecer com o corpo de um profeta anos após sua morte. Será que Deus pode usar até mesmo ossos para manifestar seu poder e continuar realizando milagres? A resposta veio de forma surpreendente. Após a morte de Eliseu, seu corpo foi sepultado em sua terra. Algum tempo depois, um grupo de israelitas estava enterrando um homem quando, subitamente, foram atacados por uma banda de moabitas. Em meio ao pânico e à necessidade urgente de escapar, lançaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu. Para espanto geral, assim que o corpo tocou os ossos do profeta, o homem voltou à vida e se levantou. Este é um dos milagres mais surpreendentes registrados na Bíblia. Não houve oração, invocações ou cerimônias, apenas o contato físico com os ossos de um homem completamente dedicado a Deus em vida. Isso nos mostra que o impacto de uma vida consagrada pode ultrapassar a morte e continuar a produzir frutos de poder e restauração. Durante seu ministério, Eliseu realizou uma série de milagres que ampliaram ainda mais sua fama e autoridade. Entre os mais notáveis, purificação das águas de Jericó.
Anos antes, ele transformou águas mortas e envenenadas em fontes de vida, curando a cidade e trazendo prosperidade às terras ao redor. Multiplicação dos pães. Em outra ocasião, alimentou 100 homens com uma pequena quantidade de pão, sobrando até mesmo, demonstrando que Deus é o provedor fiel. Cegueira dos arameus. Quando os exércitos inimigos cercaram Israel, Eliseu orou e Deus enviou cegueira temporária aos inimigos, protegendo o povo e garantindo a vitória sem derramamento de sangue. Esses milagres são provas visíveis de que quando vivemos para a glória de Deus, nossas ações se tornam canais para manifestações divinas poderosas. Mas o maior legado de Eliseu não está apenas em seus feitos sobrenaturais. Está na constância da sua obediência e na disposição de servir sem buscar reconhecimento pessoal. Ele enfrentou reis e reis, ajudou os pobres e enfrentou a incredulidade sem nunca perder a fé ou desviar-se do chamado. O caráter dele nos lembra que a verdadeira autoridade espiritual nasce da fidelidade diária, mesmo nos momentos mais simples e difíceis. A vida de Eliseu desafia cada um de nós a pensar sobre como temos conduzido nosso próprio legado. Em um mundo tão acelerado, onde o reconhecimento muitas vezes parece efêmero, a consistência e a obediência ao chamado de Deus se tornam ainda mais valiosas. Será que temos nos preocupado mais com a fama momentânea do que com o impacto duradouro? Que pequenos atos de fé e amor podemos realizar hoje que, ainda que pareçam insignificantes, poderão frutificar por toda a eternidade? Eliseu também nos ensina sobre a importância da humildade. Mesmo diante de milagres e reconhecimentos, ele nunca buscou protagonismo, mas sempre apontou para Deus. Que possamos aprender a fazer o mesmo, deixando que a glória seja sempre do Senhor. O legado de Eliseu é uma poderosa lembrança de que a nossa vida pode ser uma semente eterna, capaz de gerar milagres mesmo depois que partimos. Ele não foi apenas um profeta de milagres, foi um exemplo vivo de fé, perseverança, obediência e coragem. A pergunta que fica é: que legado você está construindo hoje? Será que suas ações estão alinhadas com aquilo que Deus deseja manifestar através de você? Mais do que feitos grandiosos, é a fidelidade diária que molda o impacto que deixamos no mundo. Se a história de Eliseu tocou o seu coração, não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do poder de Deus em ação hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos e continue conosco nessa jornada de fé, onde histórias antigas nos ensinam a viver com propósito e poder. Lembre-se, o poder de Deus pode ultrapassar qualquer limite, até mesmo o da morte. E você, como Eliseu, pode ser um instrumento vivo desse poder.